Oi gente, tudo bem? Olha, mais um bate-papo aqui no nosso canal Elegância Sutil. Mais uma vez quero pedir a vocês que compartilhem o vídeo. É muito importante, muito interessante que chegue a mais pessoas. O tema de hoje vocês escolheram, né? Eu falei, já tratei desse tema aqui, mas vou voltar, até porque 5, 10 minutos não resolve. Talvez não passe tudo que eu penso e vocês também daí do outro lado não entendem exatamente o que eu quero dizer. Portanto, às vezes é importante a gente repetir o tema pela importância do mesmo. E é um tema muito apaixonante, pelo menos para mim, porque eu tenho muitas ideias, pensamentos sobre ele. O tema é o seguinte: pós-futebol, né? O que é que passa na cabeça de um ex-atleta, de um jogador de futebol, famoso ou não, quando ele percebe que sua carreira está se acabando, sua performance já não é mais a mesma e que muita gente começa a cobrar sua aposentadoria precoce. A gente fala precoce porque o cara se aposenta com 34 anos, 35 anos, 38 anos. Esses de 38 para cima são os privilegiados, que não sofreram lesões graves, sérias, né? Mas aqueles que tiveram muitos problemas de ligamento, enfim, contusões seguidas, têm uma vida precoce, profissional muito mais precoce. E boa parte dos jogadores de futebol desse país, pelo menos da geração de 60, 70, 80 e até 90, passaram por isso. Cirurgias, problemas graves, físicos, clínicos, e tiveram sua vida interrompida, profissional interrompida precocemente. E fazer o que depois disso tudo? O cara que viveu um glamour, né? Os melhores hotéis, avião para cima e para baixo, bons salários, alguns, mordomias, estádio cheio, a mídia, o nome, tudo fácil. E ele vive ali essa vida por 15, 20 anos. Aí vem o problema de parar de jogar futebol. E a grande maioria, essa é a realidade dos atletas da minha geração, é que eles não se prepararam para isso. Sequer foram testados, questionados para, olha, parar de futebol, de jogar futebol, o que é que você vai fazer de sua vida? Ele jogado e foi jogado no mercado de trabalho com 35, 38 anos de idade, sem nenhuma qualificação. Lamentavelmente, a grande maioria continuava vivendo no passado, ou continuou vivendo no passado. A nostalgia, né? Olha, quando eu jogava, e o tempo passando. E é claro que isso, infelizmente, boa parte deles ou são hoje alcoólatras, ou continuam aí tentando encontrar um trabalho para sobreviver. Infelizmente, não só o alcoolismo, a droga lícita ou ilícita, mas também a questão das doenças, a hepatite C. É um caso muito grave e com relação a esses jogadores da minha geração para trás. Era o compartilhamento do uso da seringa dentro dos clubes. E isso, boa parte deles, infelizmente, já perderam suas vidas. Hoje, aqui em Salvador, na Bahia, são mais de 70 atletas que têm sido cuidados por um grande médico especialista na área, Dr. Paraná, que cuida gratuitamente, com um sentimento de respeito a esses caras que fizeram muito pelo futebol da Bahia e do Brasil, e ele acompanha clinicamente esses atletas. Então é muita coisa nesse sentido, e não tem uma aposentadoria, podemos dizer assim, que pudesse dar uma condição de vida absolutamente normal. Não é um grande salário, mas viver como um trabalhador aposentado. E eu entendo que deveria ter uma aposentadoria especial para os ex-atletas. Eu entendo isso, eu compreendo isso. Discutimos inclusive essa questão, porque eu vivenciei esses problemas todos, as cirurgias, né? A boa parte dos atletas hoje, com 50, 55 anos, de 70, de 80 e até de 90, eles estão cirurgiados, né? Joelho, coluna, é difícil, a bacia, boa parte deles com implante, cirurgias com implante. O Hospital Manuel Vitorino aqui de Salvador tem feito muita cirurgia com os ex-atletas, e eles não estão aposentados. Às vezes vivem de favor, pedindo favor para que alguém ajude para fazer essa cirurgia, para poder ter uma vida decente, minimamente decente. Então realmente não existe uma preparação por parte dos clubes, do próprio atleta em si, porque ele vive aquele glamour, ele acaba não pensando no pós-futebol, mas os clubes deveriam estar repensando essa questão,
na sua formação, na sua base, na sua essência, passando esse tipo de mensagem. Na minha geração, na minha época já era mais difícil, mas hoje não, hoje tem isso. Hoje os atletas são melhores remunerados, aliás, muito mais remunerados. Parou de jogar futebol, tem uma estrutura financeira e econômica forte, mas para trás não tinha isso. 90, 95% não ganhava bem, vivia do seu salário, do que estava ali. Algumas conquistas ali ganham, tinham um rendimento maior, mas só, e parou de jogar, não tem mais nada. Então esse é o quadro real que a gente vive aqui. Creio que no Brasil inteiro a mesma coisa. É porque não existe um estudo mais aprofundado para saber exatamente disso. Hoje, quantos atletas da geração de 90, de 80, de 70 para trás estão aposentados? Boa parte estão encostados. Não conseguem caminhar direito, não conseguem andar direito, não conseguem trabalhar. É lamentável essa situação. Eu tive a sorte e o privilégio de, quando parei de jogar futebol, parei com 34 anos, já com um convite para trabalhar na televisão. Mas nem todo mundo tem essa chance. Eu acho que tem que haver um cuidado, tem que haver sim, volto a repetir, uma aposentadoria especial para os ex-atletas, não precisa ser renomados, não. 20, 25 anos de contribuição, teria que ter um direito, porque a gente sabe a consequência disso tudo para frente. As lesões, a grande maioria tem lesão. Então é realmente um problema muito sério, muito grave. Chegamos a debater esse assunto com os músicos também, que não existe aposentadoria especial. O cara toca até os 70 anos de idade e não consegue se aposentar. O jogador de futebol é a mesma coisa. E volto a repetir, são gerações diferentes. Hoje não, hoje tem privilégios demais. Para trás não tinha quase que nada, o passe inclusive era preso ao clube. Como vocês provocaram aí, eu gosto de debater esse assunto por conta disso. Eu convivo com muitos meus amigos, colegas amigos meus. Alguns deles, todos eles aqui passaram por cirurgia. Atletas campeoníssimos, né? E que se não fizesse a cirurgia, pelo SUS, tá? Pelo SUS, não estaria nem andando. Nem andando. E a sociedade já o esqueceu. Ele vive o glamour de um atleta profissional, né? Sabe, aquela questão da vaidade, é comum em todos nós. Mas eu acho que tem que ter sim, eu acho que deveria ter uma política pública criada nesse país para poder trabalhar e pensar o pós-futebol. Nós deveríamos ter pelo menos todos os clubes do futebol brasileiro empregando ex-atletas no seu quadro. E aí é mão de obra qualificada, mas não fazem isso. São muito poucos os clubes que aproveitam esses ex-atletas, muito pouco. Então poderia diminuir aí e dar uma chance para que eles pudessem voltar ao mercado de trabalho com o conhecimento adquirido ao longo de sua vida profissional. 20 anos jogando, o cara aprende muita coisa, só fazendo a mesma coisa. Ali é a universidade, né? Só não tem um diploma, não tem a certificação, mas deveria ter 20 anos, 25 anos, aquele tempo inteiro, né? O campo, treinamento, aprendendo metodologias diferentes, conceitos diferentes, táticas diferentes. E não é aproveitado, não é aproveitado. E aí vem a depressão, vem o alcoolismo, vem as doenças. Infelizmente. E ele não tem sequer o seguro garantido, que é a sua aposentadoria. Então eu acho que é absolutamente necessário se rever isso, se pensar em uma política pública de apoio a esses grandes atletas que não se prepararam para o pós a sua carreira profissional, não entenderam que isso tem um tempo e não são poucos. E acho que a sociedade tem uma dívida com esses atletas. O idolatraram lá para trás e depois acabam esquecendo. E eu entendo que isso não é justo. Eu entendo que isso não é justo. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. É um assunto muito delicado, mas muito importante. Por isso que eu quero que vocês compartilhem, se vocês puderem. Tá? Se vocês gostaram do tema, aí dá um likezinho. Se não gostaram, pode criticar, mas sempre com sugestões interessantes para a gente debater aqui. É um tema que me agrada. Sou um ex-atleta, cheio de problemas no joelho, de muita dificuldade para caminhar. Imagine você, vai subir uma escada, eu tenho que pensar 10 vezes. Não consigo jogar mais que 10 minutos ou 15 minutos.
3 cirurgias. Imagine você, eu tenho 3 cirurgias, né? Problema com artrose, mas eu fui um beneficiado, e quem não foi? Ok? Então na próxima semana a gente volta a se encontrar com o tema que você vai escolher. Nós vamos debater aqui direitinho e eu aguardo vocês, tá bom? No mais, compartilhe aí o nosso canal. Muita gente tem compartilhado, muita gente tem participado, tem interagido. Nem todos os temas serão um tema como esse, né, doído, com ressentimentos, e a gente cobrando as coisas. É mais no sentido mesmo de alerta, porque tem gerações que brilharam, contribuíram e muito para o fortalecimento e a grandeza do futebol brasileiro, que precisa de ajuda e ninguém, pouca gente ou poucas instituições tem visto isso com o olhar que deveria ter. É um sentimento de um ex-atleta que acaba de uma maneira ou outra se envolvendo por obrigação, por amor, mas acima de tudo por respeito a essa grande categoria que contribuiu demais para que o Brasil pudesse ter essa credibilidade no futebol nacional e mundial como tem hoje. E eles precisam, evidentemente, de um apoio melhor de todos, inclusive dos clubes de futebol aqui do nosso país. Valeu, um abraço e nos encontramos na próxima semana. Valeu, gente, um grande abraço para vocês. Quem não amou elegância de vovô.